O papai vai falar sobre os três vocês. A gente precisa lidar com os conflitos no mundo, das divergências no mundo, mas muitas vezes as pessoas não prestam atenção, e aí eu quero que vocês reflitam sobre isso, que é a gente tem os nossos conflitos internos. E aí tem esses vários vocês dentro de você. E é sobre isso que o papai quer falar, tá bem? Então, na minha percepção, existem três vocês, que é a alma, o espírito e o corpo, tá bem? A alma, ela é encarregada de lidar com as suas emoções, as suas vontades. O espírito, ele é encarregado do seu contato com Deus, então a sua espiritualidade. E o corpo, ele tem as necessidades básicas, que é comer, reproduzir e descansar. O que que isso implica? Tem algumas situações que a gente sente que às vezes é o nosso corpo falando que ele está com fome e ele altera o nosso emocional. A gente está cansado, altera o nosso emocional. Às vezes as nossas emoções não estão bem alinhadas e isso reflete no corpo. A nossa relação com Deus não está bem construída e isso reflete na nossa vida. Então, tudo isso, toda essa gama de variações que acontecem na nossa vida é por conta de um desbalanceamento dos três eus. Tá bem, filhos? Então, o que que a gente precisa entender? Que quando a gente não tem isso bem balanceado, alguns conflitos aparecem. Então, vícios, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um vício de beber, é um reflexo na carne, mas isso pode estar direcionado às emoções, que é na alma da pessoa, e ela, às vezes com o tratamento, ela não vai conseguir se curar, ela precisa achar formas que talvez não sejam carnais para direcionar um problema do eu-alma, percebem? Então, essa combinação dos eus, ela é bem delicada. Surgem compulsões, seja alimentar, e tudo isso vai de encontro exatamente com o que eu estou falando para vocês, que é o equilíbrio. O papai quer falar para vocês que o equilíbrio é extremamente importante, tá bem? E aí, o que que a gente leva em consideração nisso? Quem que manda no eu? Bom, algumas vezes o eu carne vai mandar, o eu alma, o eu espírito, mas é importante, de novo, entender que esses três precisam estar em sintonia e um não está mandando no outro. Às vezes a carne tem uma vontade e o seu espírito diz, a sua alma diz que aquilo não é o certo, não é o que deve ser feito, mas mesmo assim a vontade da carne é mais forte do que isso. Que tanto existe esse termo do cedeu à vontade da carne, tá bem? Então é importante vocês terem esse equilíbrio. E para concluir, crianças, o que que eu quero que vocês tirem disso com o entendimento dos três vocês, o porquê que isso é importante no desenvolvimento, tá? Existem alguns exercícios que o papai faz, tá? Para fazer essa manutenção dos três ele, e eu queria passar isso para vocês, porque talvez seja bom. É uma forma que eu encontrei de me direcionar nessas três gamas dentro de mim que me ajudaram, tá bom? Então, na parte da alma, eu uso bastante, o papai usa bastante a meditação. Então, é sentar num espaço, independente se tem barulho, se não, é, mas que você não seja interrompido. Pega ali, gasta uns 10 minutos naquele aspecto de não pensar em nada, ver os pensamentos passarem. Os pensamentos não são vocês, isso é uma coisa muito importante. O pensamento não é você. Você é a ação que você exerce naquele pensamento que passa na sua cabeça, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Fazer esse exercício da meditação, entender, viver o agora, não viver o futuro, na ansiedade, não viver o passado, na depressão. Isso é o que eu faço para cuidar da minha alma. O que que o papai faz para cuidar do espírito? Ó, tá ali. O papai ajoelha aqui e conversa com Deus. No meu canto, em silêncio, faço o meu Pai Nosso e converso com Deus. Vejo o que que ele tem para falar para mim e o que que eu posso aprender com a palavra. Normalmente eu pego uma página aleatória, peço para ele usar a vontade dele para se mostrar na palavra, e isso
sendo muito sincero, várias vezes apareceram respostas para coisas que eu estava perguntando para ele, falando, Deus, se for da sua vontade, me mostra a resposta do que eu tô pensando. E aquilo era respondido, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, então a sua relação com Deus, essa conexão de proximidade é extremamente importante, crianças, vocês terem essa relação próxima com Deus. E o último, que é o seu eu corpo, que às vezes é o mais difícil nos dias de hoje de controlar. O papai faz duas coisas para controlar o corpo dele. Um, são os exercícios. Vocês veem que o papai pratica bastante exercício. É extremamente importante vocês terem um corpo ativo que deixa a sua mente ativa. E um outro ponto que é também extremamente importante, o papai aprendeu isso muito recentemente, que é o jejum. É um aprendizado para a carne muito, muito grande. Por quê? A sua carne ela vai estar sedenta por comida. As suas emoções vão aflorar, você vai sentir raiva, vai sentir. Meu, você só vai querer comer alguma coisa. E aí é esse momento que você usa para ensinar a sua carne que quem manda é a sua alma, o seu espírito, não ela. Ela está aqui para te servir. A carne está aqui para te servir. Então é você mostrando para ela que quem manda é você, não ela. A carne vai ter vontade e normalmente é que tem mais vontade. Então, não deixa a sua carne vencer a sua vontade maior, tá bom? Para concluir, filhos, pontos importantes. Leia sempre muito bem o seu corpo, entenda o que ele quer trazer para você. Normalmente ele fala contigo, tá? E um outro ponto muito importante que é não deixar de exercitar esses 3 pontos que eu trouxe para vocês: meditação, oração e os exercícios. O jejum talvez não precise fazer com tanta frequência, mas é importante para vocês ensinarem o corpo quem manda, tá bem? Exercitem isso, que vai ser algo edificador na vida de vocês, tá bom? Era isso que o papai queria trazer. Papai ama muito vocês, tá bom? Isso é tudo para vocês. Um beijinho.